Pessoal, o vídeo de hoje é um desafio. Um desafio pessoal aqui, que o bagulho vai ser louco. São 28 minutos de vídeo. Eu não pretendo reagir esses 28 minutos. Eu pretendo ver o essencial e trazer aqui para vocês o que seria o treino ideal de peitoral aqui para o nosso amigo Jorlan. O cenário que a gente vai trabalhar aqui é o seguinte: eu e o Jorlan estamos conversando e a gente vai montar um bom treino de peito. Porque o que eu vi desse treino aqui, senhor, tem algumas coisas que não tem como defender, não tem como passar pano. Não tem como passar pano. Eu gosto do Jorlan, eu acho ele uma figura extremamente carismática e soma pra caralho. Mas, puta que pariu, esse negócio aqui ficou sinistro, mano. Eu vou dar um prequel. Aquecimento no crossover. Ah, meu filho. Vamos sem enrolar muito aqui, o Sub-Zero já tá de olho em mim, ele não vai deixar eu passar pano, e a gente vai ver o que a gente vai ter aqui. Talvez eu bote o vídeo em 1.2 para acelerar as coisas, porque 30 minutos ainda comigo, que falo pra caralho, tá maluco. Mais um dia, bom, voltando, na verdade dando continuidade ao pigarro, mentira. Aquela sequência, quem acompanhou o primeiro vídeo de dorsais, tá trazendo... Senhor, eu não acompanhei o vídeo de dorsais. Essa base, para vocês não ficarem só assistindo e de repente copiando, sem saber fundamentar algumas coisas de uma maneira bem branda, não é fundamentar de uma maneira acadêmica ou de uma maneira científica. Aqui a gente já vê o primeiro erro, né? Um treino baseado no modelo merda de treinamento. O modelo merda é uma sigla para método empírico de resultados duvidosos e aleatórios. Então a primeira coisa que a gente vai falar, Jorlan, a gente não vai estar aplicando mais esse modelo na sua routine train, ok? A gente vai mudar para algo um pouco mais estratégico, um pouco mais preciso, de forma categórica. Até porque ciência versus fisiculturismo é uma coisa um pouco... Não vou Não dá pra falar que anda separado, Jorlan. falar distante, mas não vou falar fisiculturista, vou falar um artista. Um artista, a arte e ciência não se convergem na maioria das A arte e a ciência não se convergem a maioria das vezes? Isso na minha opinião, né? Não, mas, cara, que bom que ele falou na opinião dele. Porque o que acontece, pessoal? Isso aqui não é um ataque, óbvio que não. Mas a nossa opinião, ela não vale nada. Principalmente quando a gente tem um dado conhecimento já à nossa disposição. Então eu falar que o supino reto é melhor que o supino inclinado para a parte inferior do peitoral não vale nada. A minha opinião não interessa. O que as evidências mostram? Se as evidências dizem o contrário do que eu estou falando, pau no meu rabo. Básico. Então, cara, isso aqui é assertivamente um erro, porque mesmo aqueles fisiculturistas que trabalham de forma totalmente empírica, eles estão trabalhando ciência, pois através de evidências, eles reproduzem as metodologias dele. Então o Jorlan, tudo que ele vai falar aqui é praticamente ciência, porque ele evidenciou através do trabalho empírico dele, pode não ser a ciência mais precisa de todas, mas necessariamente algum tipo de ciência, pois ele evidenciou alguém fazendo aquele trabalho, ele reproduziu nele, colheu benefícios, por mais que os resultados tenham sido aleatórios e duvidosos, e está replicando isso. É ciência. Ciência conversa com a arte nesse sentido aqui, com certeza, toda certeza. Porque eu estou tentando construir o melhor físico da melhor forma. Nem sempre a ciência vai me dar esse caminho devido ao que ela vai me oferecer a um determinado momento. Tem hora que ela vai servir para mim e tem hora que não vai. Tem hora que de uma maneira empírica, eu fazendo e adotando certas coisas, vai fluir. Quem já ouviu falar de Perfeito. Estímulos diários para certo grupo muscular? Aqui mesmo no... Não, eu acho que tem um exemplo até melhor que talvez ele aborde aqui, que é a questão lá da extensora e o reto femoral, que você deitar mais o seu tronco na cadeira extensora recruta ainda mais o reto femoral. Isso, o Tom Platz fazia isso e foi só evidenciado mais recentemente, certo? Na literatura. Outra questão seria, agora, se são valores significativos de maior recrutamento e maior hipertrofia, eu não me recordo, estou sendo sincero. Outra que eu lembro é em relação aos gastrocnêmicos, né? Você mudar a posição dos seus pés, muda a ênfase nos gastrocnêmicos, na porção. E isso até alguns anos atrás era mito, era lenda. Mas alguns estudos evidenciaram. E, cara,
não, antes de ter essa evidência, não é errado você falar que, olha, não dá para afirmar isso, porque a gente não tem uma evidência sobre a parada. Então como é que você vai afirmar uma coisa que você não pode provar? É basicamente isso. No livro do Arnold, que está aqui embaixo, ele fala que em um ano, para ele desenvolver as panturrilhas, ele treinou durante 1 hora todos os dias. Ou seja, Agora, ele falando aqui do estímulo diário, eu não achei um bom exemplo, cara. O estímulo diário geralmente é feito ou com as panturrilhas ou talvez até com o abdômen. Por que esses dois músculos em específico? Porque eles são muito resistentes e geralmente as pessoas trabalham ele de forma subótima. Então o estímulo por sessão geralmente não é tão bom quanto poderia ser. Ele, às vezes, por trabalhar com excesso de repetições e não chegar com a proximidade com a falha mecânica, e sim aquela falha de percepção de esforço, onde você para porque estava ardendo demais, mas você conseguiria extrair mais repetições, ou por fazer aquela execução meio porca, não trabalhar com alongamentos completos, boa amplitude, até mesmo tempo de execução, né? Porque, cara, a galera fazendo panturrilha é um negócio, às vezes, bizarro, né? É assim, o peitoral explode a ida, controla a volta, controla, não é super slow, é controla. Panturrilha não, é isso aqui. Sem sentido nenhum. Então o estímulo diário acaba compensando esse trabalho esse trabalho lixo, esse junk volume, vamos dizer assim. O estímulo subótimo, ele é compensado com excesso de volume. Nossa, ficou excelente essa frase. O estímulo subótimo compensa o excesso de volume. Não, o excesso de volume compensa o estímulo subótimo. Claro, errei tudo. Tô nem aí. Ou seja, foram 1 ano, 300... Mas tenta fazer isso pro peitoral. Não vai dar certo, porque a recuperação é diferente. A gente tem já evidências de que músculos diferentes talvez precisem de volumes, se beneficiem de volumes de treino diferentes. Uma evidência, uma sugestão. 165 treinos de panturrilha que deu a ele um desenvolvimento de 10 centímetros de panturrilha. E aí, isso é ciência? Não, isso aí é empírico. É um tipo de ciência. Isso aí é feeling. Isso aí ele botou na cabeça dele e falou assim, meu irmão, por quê? Na época, o maior ponto fraco do Arnold era Tá, vamos pro peito. tem que fazer o quê? O supino? Daqui pra cima? Vai, vambora. Puxar o quê? Puxar daqui pra baixo? Vambora. Não como se apresenta muito hoje, que é legal, que é bom, que é o correto, mas às vezes isso faz com que você que tá aí em casa deixe de ligar um botão muito importante no desenvolvimento, que é o botão do entusiasmo. Porque o treino tem que ser também prazeroso, ele não tem que ser... Caramba, mano. O negócio tá feio aqui. Porque você vê, pega um vídeo lá de trás, vai agora Ainda rapidão, dá nisso? uma pausa no vídeo, quando acabar esse vídeo, vai ver um vídeo Complexo. da década de 90, ver um peitoral e ver os de hoje. Só faz isso, faz uma análise, entendeu? Não tô aqui querendo gerar polêmica nem nada, faça uma análise, né? Você vai ver o peitoral mais estriado, mais colado, mais fibrado, porém, né? Essa é uma discussão válida, porque tem-se muita impressão de que os físicos atuais são inferiores aos físicos mais antigos, até dos anos 2000 ali, né? E observando bastante, eu acredito que tem dois pontos muito importantes que às vezes não são levados em consideração. A qualidade da câmera e o fundo preto. Esses dois pontos têm que ser muito levados em consideração, pois eu tenho a impressão que aquela menor taxa de frames por segundo traz um aspecto de freak, um aspecto de grandeza maior. Eu não sei dizer. O granulado, talvez, aquele maior estiramento, e a ultra definição do 4K acaba tirando esse vislumbre. Eu não sei dizer. Ainda mais com o fundo preto, que valoriza o artista, o atleta. Não totalmente preenchido. Dificilmente você vai ver isso. Hoje você já vai ver. Mas enfim, vamos falar de como tentar gerar esse peitoral potente e dentro... Sem contar que nos tempos mais antigos, né, cara, a gente tinha uma questão bem importante, que quem se destacava era quem realmente tinha genética, quem era realmente único, pois muitas vezes fazendo um treino subótimo, tinha resultados incríveis. Hoje, com a ciência, com o avanço das evidências, a gente vê que indivíduos moderados, que talvez se fizessem o que esses caras faziam, não teriam,
que não teriam nunca aqueles resultados, mesmo tomando quantidades absurdas de Danone, que acontece ainda nos dias atuais. Não é incomum você encontrar na academia usuários de Danone que não tem resultado visível nenhum, e estão usando há 1 ano, mas por conta das evidências, da boa prática do treinamento, esses caras medianos, até mesmo para ruins, conseguem extrair resultados. Da realidade de cada um, como trabalhar nessa particularidade. Isso trazendo para vocês com toda a informação empírica, tá? Claro que com muito estudo, muita leitura também, mas com a maioria de prática, tá bom, galera? Existe uma série padrão que eu não coloquei. O jogo é engraçado, né? Tem um pouco de contradição aí, né? Não, aqui não tem nada de evidência, não tem ciência aqui. Não, mas também tem leitura, muita evidência. Aqui no quadro, porque hoje eu vou treinar com o Rafa, eu quero saber o que o Rafa vai fazer. E antes de saber o que ele vai fazer, na verdade, antes da gente realizar, eu quero dar um pulo aqui. De supinação e trabalhando qualidade. Ai, meu Deus, eu vou ter que ver. Esse feito para eu destrinchar isso aqui para vocês rápido, né? Porque já tá passando. Galera, eu vou acelerar um Mas pouco. antigamente Tá tinha uma série muito básica, muito old school, que acho que todo atleta de fisiculturismo já fez na década de 90, que era começando supino 45 ou barra ou halteres, supino reto ou barra ou halteres, fly 45, que é o crucifixo, depois crossover e paralelos. Isso é o mais old school que nós temos. Porque você trabalha... Isso aqui é assim, é o suco do volume de treino. Realmente, de forma empírica, você trabalhou todas as porções do peito, tudo bem bonitinho. Mas a gente não pode visualizar dessa forma. Quando você está fazendo ali o supino 45, supino inclinado, você está bem trabalhando as fibras mais retas aqui. E menos em proporção as fibras aqui, mais baixas. Porém, meu rapaz, você tem que levar em consideração que você está fazendo algum trabalho e que não é só a parte clavicular do peito que está sendo estimulada. Ok? Aí você vai para o supino reto, estimula teoricamente o peitoral como um todo, vai para o voador, mais estímulo, crossover mais para a parte baixa agora, e paralelas para a parte baixa novamente. Cara, isso aqui é um excesso, não há necessidade. A gente tem 1, 2, 3, 4, 5 exercícios. A gente poderia estabelecer aqui... Cara, nossa, tive uma ideia boa. Isso aqui seria um treino de fazer uma vez na semana, certo? A gente poderia pegar esses exercícios e dividir em 2 treinos. A gente estipularia o nosso foco. Então, Jorlan, voltando para a conversa do Jorlan. Jorlan, é o seguinte. O que a gente está querendo aqui? A gente está querendo um maior foco no peitoral como um todo, um desenvolvimento bacana, geral. Então, vamos começar com aquela parte que a gente sabe que é a parte que vai mais atrair o olhar e que numa carência geral de peitoral é onde vai se predispor a se desenvolver mais, inicialmente pelo menos, que é a parte mais baixa. Então, Jolão, o que tu acha da gente começar com um crossover? A gente começa ali com um crossover nos 2 treinos de peito que a gente vai fazer na semana. Fechou? O que você acha? Legal? Bacana. Já que a gente está querendo isolar o peitoral, Jorlan, a gente poderia colocar já o voador normal, sem ser 45 graus, sem inclinação, reto, como segundo exercício. O que tu acha? Porque assim a gente está trabalhando um exercício de foco mais regional e um outro mais geral e com maior estabilidade. O segundo exercício, então, o voador, fly, crucifixo, máquina ali, seria com mais estabilidade, mais potencial de sobrecarga, porque o crossover provavelmente a gente trabalharia com uma faixa um pouco mais ampla de repetição, justamente pela questão da falta de estabilidade, a não ser que você tenha uma daquelas máquinas que você consegue fazer o cross sentado, o que é bem difícil de se encontrar em alguma academia. E o terceiro exercício, nesse primeiro treino, a gente poderia encaixar ali o supino inclinado. Assim a gente trabalharia as 3 porções do peitoral em uma sessão e já poderia engatar para outros músculos. Saindo do supino inclinado com halteres ou uma máquina muito bacana, já poderia sair ali para o desenvolvimento e para um tríceps. Gostei dessa primeira sessão. O que você achou, Jorlan? Paralelos. Isso é o mais old school que nós temos. Porque você trabalha o peitoral todo por completo, de cima até embaixo, na sua origem e inserção por completo. Não, vamos já. Eu já deixei aqui o bloquinho de notas que eu nem ia escrever, né? Jorlan, treino definitivo. Então vamos colocar aqui push 1. Nosso push 1 começaria. Primeiro exercício, crossover. Definiriam quantas séries? Olha, por se tratar do nosso foco,
Eu acho que 3 séries é legal. Gosto de trabalhar aqui numa faixa de 6 a 12 repetições. Eu acho que fica interessante, pois o crossover, ele sofre, talvez ele possa sofrer daquele problema de você aumentar uma plaquinha e você descer muitas repetições. Então uma faixa mais ampla parece ser interessante. Iríamos para o cruci máquina. Crucifixo máquina. Aqui a gente já poderia estabelecer nossas 2 séries de trabalho. Por ser um exercício com alta estabilidade, 5 e 9 tá show de bola. E supino inclinado. Claro, terceiro exercício, um supino inclinado. Aqui fica a questão. Você tem uma máquina boa de supino inclinado, a gente está querendo extrair o melhor do peitoral, o mais preciosismo possível do trabalho. Então uma máquina de padrão convergente que feche aqui pode ser o mais interessante. Então, na falta ou de uma máquina boa, eu sugiro os dumbbells, os halteres, que além de tudo também promovem um grande alongamento. Acho interessante. E a gente poderia colocar aqui 2 séries ou uma série máxima de 5 a 9 repetições. Tá excelente. Esse push 1 ficou muito bom. Agora a gente iria para o push 2, que a gente vai desenvolver ao longo do vídeo. Vamos ver o que o Jordan vai falando, pois a gente ainda pode tirar proveito das paralelas e do supino reto. Como a gente poderia encaixar as paralelas e no supino reto nessa segunda sessão? A primeira coisa que a gente definiria aqui é que o crossover seria o nosso primeiro exercício, para a gente ter um referencial bacana em todas as sessões, que seria o nosso cross. Se você não gostar desse referencial, é um referencial que na minha opinião é ruim, a gente poderia ir para o supino declinado. Uma máquina boa de supino declinado seria uma opção excelente, ou a paralela, né? A paralela. Mas eu acho que ambas não têm a questão do isolamento do peitoral que a gente está buscando. A gente está querendo, de fato, aqui, não focar em necessariamente desenvolvimento de força ou algo do tipo. A gente está querendo desenvolver hipertrofia no peito. Por isso esse saudosismo, é saudosismo? Saudosismo. Tendência, gosto, fundado na valorização demasiada do passado. Fidelidade a princípios políticos, ideais. Usos e costumes que já não são aceitos. Eu acho que essa palavra não ficou boa, então. Não é saudosismo. Seria especificidade. Devido à especificidade do trabalho que a gente quer trazer, nossa, ficou excelente. Isso ficou maravilhoso. A gente começaria com esse padrão de crucifixo, de voador, que isola realmente o peito. Completo, e trabalhando potência, que são os movimentos de supinação, e trabalhando qualidade, trazendo refino na fibra e alongamento, que são esses exercícios de adução e abdução, tá? Guys, você quer trazer qualidade em todas as suas séries. Você quer trazer amplitude completa em todas as suas séries. Potência em todas as suas séries, seja padrão de supino ou crucifixo. Quando você vai para a paralela, quando você vai para o crossover, você trabalha a parte inferior, o reto, parte total, peitoral maior. Quando você está na parte superior, você está trabalhando a porção clavicular, que é a parte de cima. Mas não de forma isolada. As outras porções estão entrando em jogo também. Onde para um peitoral de lado, num campeonato, é o que mais vai chamar a atenção. É aquele peito cheio que começa daqui de cima. Por que o desenho... Mas também tem que levar em consideração a anatomia do indivíduo. Porque tem uns poucos... Tem uma boa quantidade de infelizes, não tem o que fazer, que não conseguem desenvolver bem essa parte clavicular por questões estruturais. O desenho do treino foi começando pelo supino 45, sendo barra ou halteres. Por quê? Quando você começa o treino é onde você tem mais reserva livre de glicogênio disposta para você entusiasmo, motivação, exercer aquela vontade. função. Então, aqui esse trabalho de potência no início vai gerar muito mais eficácia do que se você colocasse no final, entendeu? E esses exercícios de potência, sendo feitos no começo, com essa reserva maior, permite uma sobrecarga e uma contração muito mais vantajosa, vamos dizer assim.
E quando os outros exercícios vierem, que são mais aqui já é o modelo merda. É isso que eu não sei de onde ele tá tirando isso. Específicos, essa reserva já tá um pouco menor, porém são outros perfis de fibra sendo trabalhados para dar mais. Calma. É verdade e mentira. Verdade e mentira. Vamos voltar aqui só para definir o que é verdade e mentira aqui no que ele falou. Muito mais vantajosa, vamos dizer assim. E quando os outros exercícios vierem, que são mais específicos, essa reserva já tá um pouco menor, porém são outros perfis de fibra sendo trabalhados. Não. São as mesmas fibras. As mesmas fibras sempre vão ser trabalhadas em tudo. Não tem isso. Tem uma questão da proporção de trabalho em referência à intensidade, tudo bem? E ao grau de fadiga. Bom, isso se dá pelo princípio de Hahnemann. Ele é um pouco confuso, mas é simples de se entender. A gente tem uma série que a gente vai estabelecer que a gente vai falhar com 20 repetições. A gente vai atingir a falha com 20 repetições. As primeiras repetições, as primeiras 10, por exemplo, vão ter um recrutamento muito baixo das fibras de mais alto limiar, pois não há necessidade, naquele momento, de recrutar elas. Mas conforme a série vai avançando e a sua energia vai acabando, as outras fibras de mais alto limiar vão sendo recrutadas. Então, ao final da série, que você atinge a falha, é esperado que todo o conjunto tenha sido recrutado, tudo bem? E isso se dá em diferentes escalas, dependendo, por exemplo, do seu nível de avançado na questão da prática de atividade física. O iniciante vai ter mais dificuldade de recrutar essas fibras mais internas, de mais alto limiar, enquanto um avançado vai conseguir extrair esse alto recrutamento desde o começo, dependendo da intensidade e necessidade. Pois é tudo essa questão, necessidade e intensidade. Isso também se dá, por exemplo, muito bem elucidado nos substratos energéticos. Por exemplo, uma caminhada rápida por um tiro. Você está ali caminhando rápido. Você está predominantemente usando ali ácidos graxos como fonte de energia. Você define que vai começar a trotar. Então você começa a usar mais da reserva glicolítica, que é um substrato energético de mais rápida disposição. Vai estar ali mais rapidamente sendo fornecido. Cara, sprintzão. O uso da gordura cai bastante e aumenta muito a proporção do glicogênio. E você usa bastante o glicogênio nesse sprintzão. Então é sempre uma questão de proporção. O mesmo se dá no trabalho de resistência. Maior ou menor proporção de uso. Atingindo ali esses altos limiares, supondo que você chegou à fadiga nas séries e tal, chegou à falha nas séries, você vai ficar fadigado, tudo bem? Essa fadiga periférica e do sistema nervoso central também, se eu não me engano, vai ocasionar que nos trabalhos seguintes você vai ter um recrutamento mais rápido das fibras de alto limiar, por você já estar desgastado. Não é que você vai recrutar mais, serão as mesmas fibras sendo recrutadas, porém de forma mais precoce, pois você já está desgastado. São muito mais vantajosa, vamos dizer assim. E quando os outros exercícios vierem, que são mais específicos, essa reserva já está um pouco menor, porém são outros perfis de fibra sendo trabalhados para dar mais qualidade. Só que aí dentro disso vai ter qual tipo de série, qual tipo de contração, qual tipo de método de intensidade, tem um monte de coisa, tá? Mas a gente vai chegar lá porque... Guys, é o básico que tem que ser feito. Você não precisa alterar tudo isso. Não. Define ali as intensidades que você vai trabalhar desde o início da sua sessão até o fim, tá tudo certo. Musculação não é para ser difícil, não é para ser um negócio ultra avançado, assim, que, não, agora a gente vai fazer isso aqui, tem isso aqui. Essa frase do Fiuza, sempre que eu escuto algo do tipo, vem à mente. Quanto mais avançado o cara, mais moda ele quer inventar. Na verdade, ele foi um pouco mais agressivo do que isso. Mas eu não quero ser tão agressivo quanto ele aqui. Porque eu gosto do Jorlan, cara. Eu gosto do Jorlan. Eu deixo muito claro isso aqui. Eu acho ele uma figura maravilhosa, incrível. Eu assisti bastante aquela... Ah, tá passando pano. Aí, ó. Tá passando pano. Tá pagando pedágio, hein, Emílio? Tá pagando pedágio? Então, tá bom, não vou pagar pedágio. Jorlan, você tava falando groselhas. Vai catar coquinho. Para destrinchar tudo isso, tem muita coisa para conversar. Musculação é um livro sem fim. Quem dá o ponto final na musculação é um idiota. Não existe isso. Concordo.
concordo. Só essa frase aqui vale o like, guys. Só essa frase aqui vale o like aprendendo total. o tempo inteiro, tá? Mas vamos falar a série de hoje. Mas pra isso, preciso saber do Rafa como é que vai ser a série. Se liga, calma aí. Vamos ver. Bom, galera, Ai, série meu na Deus. mão. Já tá aqui, já conversei com o Ai, Rafa. meu Deus. Bom, hoje... Ó. Meu Deus. Pode ver que... Voltando pra conversa. Jorlan, é o seguinte. O peito-bunda, a gente vai definir que, cara, a gente não vai treinar ele apenas uma vez na semana. A gente vai estar definindo 2 sessões de peito. E a gente ainda tem que definir, talvez, os outros exercícios que a gente vai colocar nesse push 1 e definir, evidentemente, os 2 exercícios do push 2. Que eu já tô com uma ideia aqui. Já tô com uma ideia. Eu fiz aqui um paralelo, até para ficar mais fácil para vocês entenderem onde que esse treino vai ser mais direcionado, do meio para cima, só que dividido. A gente vai ter um exercício para trabalhar focando a parte inferior, 2, na verdade eu vou considerar mais esse aqui, que é o reto, supino reto máquina, que o crossover ele vai entrar como um aquecimento global do peitoral. Aquecimento, preliminares pro treino. Totalmente desnecessário. Tu quer aquecer, tu vai pro exercício específico. Ponto. Seu treino começa no supino inclinado, você não vai fazer o crossover ou qualquer outra coisa antes. Você vai pro supino inclinado. Você vai aquecer ali. Essa pré-ativação não é necessária. Esse irrigamento não é necessário. Irriga ali, no exercício específico. Eu marquei o azul, mas ele vai acabar envolvendo todas as porções. Então eu vou colocar aqui. Mano, meu Deus. 4 de 20. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 séries em um treino só. Jorlan, a gente tem que conversar, cara. A gente tem que conversar, tudo bem? Olha, eu sei que você tem essa abordagem mais old school e tá tudo certo, cara. Não tem problema. Mas é o seguinte, 18 séries num treino só é demais. Para pelo menos um agrupamento muscular apenas é muito, cara. Já que você já tem essa abordagem do alto volume enraizada, vamos fazer só o seguinte. Vamos dividir em 2 treinos, 9 séries para cada um. 9 séries para cada um. 3, 4, 5, 6, 7. Certo? 7 séries, 8, 9. Temos mais 2 séries. O que a gente poderia fazer? Adicionar uma série em cada um desses, aí totalizaria 9 nos 2. Mas já que a gente tem 2 séries disponíveis, vamos adicionar mais um. Vamos adicionar mais um exercício. Só deixa o Emílio aqui pensar que eu realmente não... a gente poderia adicionar um supino reto aqui no meio e finalizar no inclinado, né? Ou as paralelas. Não, as paralelas a gente não vai fazer. Não vai fazer as paralelas. Ah, gostei tanto, ficou tão redondinho isso aqui, cara. Pô, calma que eu tô pensando, mais guys. sensato, fazer um mescladão aqui. O azul também acaba pegando a parte de baixo. E conforme o recrutamento, por conta das repetições, ele também vai atingir a parte de cima. Então ele vai fazendo um efeito em escala. Conforme você vai aumentando o recrutamento... Não, mas não é dessa forma, tá, pessoal? Não é dessa forma, assim. Não, primeiro vai começar só nas fibras de baixo. Todas estão trabalhando, todas. Mas em maior proporção ou menor proporção em relação à intensidade. Todas, desde o começo. Chamadas para essa execução, tá? Então, ó. Mas claro, algumas vão estar um pouco mais dispostas ao trabalho pela questão da angulação. Ponto. Mas não é como se não tivesse acontecendo nada aqui em cima ou na parte do meio. E só essas aqui estivessem sendo ativadas. O que eu quero dizer é, tá tudo se movimentando, mas mais ou menos em relação à intensidade. Ó, aquecendo aqui no crossover, que é um exercício específico, já falei sobre isso. Exercício específico é aquele que envolve uma articulação só. Então, começando no crossover, aumentando a carga, porém com volume alto para jogar. Mas a gente vai definir, Jorlan, a gente não vai trabalhar nesse volume super alto que você está sugerindo, a gente vai reduzir um pouco e vai esquecer essa ideia de aquecimento para o cross, tudo bem? A gente já vai definir ali séries de trabalho e séries de 6 a 12 repetições, tranquilão. Fechou? Tamo junto. Bastante sangue e já entrar no ritmo do treino que vai começar no supino. A gente vai trabalhar com full range hoje, eu acredito, mas sem travar o cotovelo em cima, que também não é o bombeamento, tá? Mas eu não gosto muito dessa
trava em cima porque você acaba jogando, supercompensando o ombro e tirando a ação do peitoral. Então deixando sempre ele aqui, ó, semi-flexionado no final. E quem com cargas muito pesadas, é válido sim. Tu veio aqui embaixo, subiu, deu uma pausinha, deu uma respirada novamente. Mas isso é para trabalhos realmente muito pesados, como por exemplo, 3 repetições máximas. 3 repetições máximas, tu pode acabar fazendo isso. Quem faz essa contração é a escápula. Então, ó, Aí medir o trabalho de bombeamento. Tu bate no peito e vai até a metadezinha. É uma forma, mano, mas eu vejo isso como um trabalho mais de masturbação do que um trabalho efetivo. Eu gosto muito, por exemplo, da forma que o Dorian executa suas séries de trabalho. Um full range completo, um RUM completo, né? Que você vai, range of motion seria. Não sei nem se tá certo. Tô nem aí. Vai até embaixo, sobe. Vai até embaixo, sobe. Algo assim, padronizado, direcionado, com uma velocidade da fase excêntrica padronizada. Não super slow, mas também não super rápido, despencar o peso. Use o bom senso na fase excêntrica e a máxima intenção de velocidade na fase concêntrica. Premendo o peitoral com a escápula. Vocês vão ver que eu vou mostrar o efeito na prática disso aqui. Mas ainda no aquecimento. 4 séries. Espremer o peitoral com a escápula. Eu realmente escutei isso, eu vou ter que voltar uns 10, 15 segundos aqui. Dando a ação do peitoral. Porque você acaba jogando, tá? Mas eu não gosto muito dessa trava em cima porque você acaba jogando, supercompensando o ombro e tirando a ação do peitoral. Então deixando sempre ele aqui, ó, semi-flexionado no final. E quem faz essa contração é a escápula. Então, ó, espremendo o peitoral com a escápula. Vocês vão ver que eu vou mostrar o efeito na prática disso aqui. Mas ainda eu tô curioso pra ver mesmo. Séries, carga progressiva aqui, já pra sair com o peitoral super ativado. Depois... Puta merda! Não, Jolan, esquece isso, esquece. Esse negócio da ativação é uma consequência. A gente não precisa sair com... A gente não sai com o peitoral super ativado, não. Isso aí é loucura. Isso aí é muita magia, muita magia. A gente vai direcionar o trabalho para a parte superior, que é a porção clavicular, beleza? Pô, nesse sentido, Jorlan, eu acharia mais interessante a gente começar com o cross aqui, reto, aí partir para a parte superior. Será que não seria mais interessante do que a gente dar esse super pulo aqui, né? Da parte mais baixa para a parte superior? Não sei. Mas Emílio, isso aí é empírico. Claro, eu tô conversando com o Jorlan aqui, eu tô tentando seguir a linha de raciocínio dele. Com halteres, 15, 12, 10, 8 e talvez um drop set no final. Vamos ver. Não. 15, 12, 10, 8 repetições? Mas você já tem as estimativas de carga para isso? Você já sabe que vai falhar com 15, já sabe qual que é a carga que vai falhar com 12, com 10, com 8, nessa precisão absoluta? Jorlan, vamos mudar isso aí. Vamos diminuir um pouco esse volume de séries e trabalhar com range de repetições. Vamos colocar então, já que você gosta de trabalhar com esses limiares mais altos, vamos trabalhar então a primeira série de 12 a 15, a primeira série de trabalho, e a segunda série de 10 a 8. O que tu acha? 8 a 10. E sem drop. Esquece drop. Tu é um cara que tem tempo para trabalhar, tem tempo para treinar, então nada de drop. Nada de drop. Como é que vai ser? O drop set, eu considero o drop set dropando a carga pela metade e dobrando o número de repetição. Não, esquece isso. 1, 2, 3, 4, 5. Ainda mantendo, vamos para a máquina, o Hammer, o grande Hammer, 4 de 10 a 12, com progressão de carga. Então a gente iria para mais um padrão de press aqui, o supino 45. Com o quê? Vamos para a máquina, o Hammer, o grande Hammer, 4 de 10 a 12, com progressão de carga. Todas as 10 a 12, então ele estabeleceu ali um range de repetições. Progressão de carga nas 4 séries? Aí não, aí você tá desperdiçando. Jorlan, eu quero saber das suas anotações, do seu logbook. Eu sei que tu tem logbook, eu sei. Eu quero saber quais foram as cargas do último treino, que a gente vai estabelecer elas e manipular elas dentro dessas variáveis. Nada de modelo empírico de resultados duvidosos e aleatórios por aqui. As séries aqui vão ser feitas com progressão de carga. Só que Jorlan, vai com calma. Como já foi feito um pré-aquecimento, a gente já vai quase começando os outros exercícios com a carga-alvo para determinado número de repetição. Então já vai começar com 15, com uma carga predominante para...
Não, mas esquece o aquecimento, esquece. 15, não são 12 nem 18, são 15. Quando aumentar para 12, quando aumentar para 10, quando aumentar para 8. Mas exige uma precisão, assim, absoluta pro cara marcar 15 ali. E aqui a mesma coisa, só que aqui repetição congelada. Você ou 12 ou 10. Vai beirar nisso. Não são 8 e não são 15. 12, 10, tá bom? Dentro da perfeição e da ação completa do movimento. Depois Show. vamos subir no Técnica reto completa. máquina, 3 de 10. Por que 3 de 10? Porque aqui, ó, 4 séries, 4 séries, 4 séries. Não há necessidade de mais uma série aqui. Na verdade, eu acho que você já excedeu o limite de séries no terceiro exercício. Mas isso, guys, é uma questão de trabalhar mais agrupamentos nessa mesma sessão, né? A gente pode tirar proveito ainda de um desenvolvimento, de um tríceps, e é sim interessante essa horizontalização do volume. Então, não que você não vá conseguir se recuperar com mais de 9 séries no seu treino. Então, fazendo 12 séries, por exemplo, para peito, você pode conseguir, mas a tendência é que seja menos provável, e a tendência é que os seus outros exercícios tenham uma abordagem de menor eficiência seja maior. Você quer ter uma alta eficiência em tudo. Por isso que esse volume mais moderado se faz tão interessante. E aqui com certeza a gente vai começar com uma carga já alvo. Então, bom, dito isso, o nosso quarto exercício aqui seria com certeza um desenvolvimento. Desenvolvimento aonde? No supino? No Smith? Nos halteres? Eu acho que vai da preferência do praticante. Eu particularmente observo que o meu ombro direito dói no Smith, não sei porquê, mas numa máquina específica lá ele fica muito confortável. Quantas séries? Considerando que a gente fez 2 séries de supino inclinado, a gente poderia partir para uma série máxima de trabalho ou 2. Pela conservação aqui, pela abordagem conservadora, 2 séries de trabalho eu acho que estão de bom tamanho. Então já não seria uma série de teste. Se fosse 4 séries aqui, de repente a primeira série poderia até ser. Mas como são 3... Aqui a gente completaria o trabalho do desenvolvimento e finalizaria essa parte anterior aqui, né? Bom, alguns ainda poderiam encaixar a elevação lateral, padrões de elevação lateral aqui e exercícios de tríceps. Ou deixar a elevação lateral para serem feitos com os trabalhos de bíceps no treino de costas, que é válido também. 3 de 10, já vamos começar com a carga-alvo para essas 3 de 10 serem totalmente válidas. E para finalizar o treino, um movimento específico para a parte de baixo, trabalhando alongamento, amplitude, para também tirar essa tensão do peitoral. Tá, então seriam 3 padrões de press. Na verdade, aqui eu olhei como esse aqui se fosse é bom. cross, né? Mais declinado supino. Mas a gente também vai fazer uma adaptação para ter um bom alongamento e um bom pico de contração. 3 de 10 também. De repente aqui a gente consegue até enquadrar, se tiver disposto, passar esse drop para cá, porque é o final do treino, para terminar de... E se você quiser fazer algum drop, alguma coisa assim, o melhor é que seja no final do treino. Mas não há necessidade. Essas técnicas de aumento de volume, elas só se fazem necessárias em cenários mais específicos. Por exemplo, principalmente naqueles cenários de tempo, onde o praticante tem um tempo curto para treinar. Então ali sim é válido tu colocar uma série dessa para compensar o trabalho. Entendeu? É o volume, a quantidade compensando a qualidade. Vamos colocar nesse sentido assim. Fazer esse resgate, essa exigência de glicogênio. E com certeza aqui, na verdade, aqui nesse meio aqui nem se fala que aqui já é o final, mas aqui o pump do treino já vai estar bem evidente, né? Porra, eu tenho certeza, eu tenho a mais absoluta certeza que depois dessa segunda série de aquecimento aqui, o pump vai estar nas alturas. E aqui, ó, no segundo exercício você já vai estar com o peito murcho. Ponto. Segundo exercício já é peito murcho. Vamos ver no treino como é que isso vai proceder. Isso basicamente é o treino que o Rafa está fazendo agora, visando o Romênia, né? Eu inverteria algumas coisas pela minha particularidade, mas a gente está de parceiro de treino agora, então eu tenho que seguir a sequência do treino dele. Para mim também vai ser bom, vai ser eficaz. Então provavelmente eu e o Jorlan estamos conversando a mesma língua aqui. Ele deve estar adorando essa planilha que eu estou montando para ele.
Para mim, para minha adaptação motora, eu acho que eu só trocaria aqui, ó, o halter pela máquina, porque devido ao meu ombro, articulação, eu gosto de trabalhar em máquina primeiro, para depois ir pro halter, mas tá tudo certo. Pau na máquina, entendeu? Supino reto, declinado, tá beleza. De repente uma variação... Interessante, né? Ele se sente mais confortável com a máquina do que com os halteres. Isso é interessante, pois eu vejo geralmente que é o contrário. Pois os exercícios livres, eles tendem a respeitar mais as articulações, a anatomia específica daquele seria corpo. um crossover, talvez, e aqui, em vez de máquina, seria barra livre ou até mesmo os halteres, entendeu? Porque aí já vai entrar no princípio de intensidade. Isso eu vou explicar para vocês em outros vídeos, né? Que aí eu vou falar de isometria, parcial, alternado, mas simultâneo, super slow e etc. Por enquanto, série padrão e montagem, para vocês entenderem. Olha, pelo que eu entendo aqui nessa nossa área, de forma total, assim, intensidade, no que se refere a treino de musculação é carga. Carga em relação a um RM ali. E o que cada exercício faz em cada região do grupamento muscular, beleza? Então... ele alonga, estira e encurta. É isso que os exercícios em geral eles fazem. Eles alongam um músculo e encurtam ele. Simples. Nada complicado. Aqui a gente não quer complicação. O propósito desse treininho aqui é ser um treino simples, que tu segue ali e é batata. Então a gente já definiria aqui o quinto exercício. Jorlan, a gente definiria um tríceps pulley. O que tu me diz de um tríceps? Tríceps está escrito errado. Tríceps pulley. Ó, Jorlan, eu acho o tríceps pulley um exercício excelente. É um exercício com bastante potencial de carga. E aqui eu acho válido colocar umas 3 séries. Geralmente, eu vejo a galera trabalhando com isoladores com mais repetições, tipo 8 a 12. Mas eu particularmente gosto também de trabalhar entre 5 e 9 repetições aqui para exercícios isoladores. Se você não tem problema nenhum no cotovelo, super válido. Mas outro range que pode ser válido também é de 8 a 12. Tá muito bom, tá muito bom. E aqui, para finalizar, mais um padrão de tríceps, e seria o nosso francês. Unilateral na polia. Por que especificamente o unilateral, Emílio? Porque o bilateral, dependendo da sua força, que eu considero que você é um cara muito forte, vai ficar ruim. Você vai ficar com uma baixa estabilidade ali. O unilateral, você consegue ter uma excelente estabilidade só com o braço. Inclusive, sabe aquele apoio, a roldana da polia? Eu geralmente uso ela para me apoiar nas costas. O cabo não bate, não tem intervenção do meu contato ali com a roldana com o cabo, então é tranquilo. E consigo extrair uma excelente série. 2 séries aqui. E a gente poderia definir um padrão, geralmente de 6 a 10, por ser unilateral, fica legal, fica bacana. Totalizando aqui 5 séries de trabalho. Considerando ainda que a gente faria um supino inclinado e um desenvolvimento, teria alguma participação ainda do tríceps. Minuciosa, claro, mas isso aqui, esse volume de treino, ele iria muito da individualidade de cada um. Então, o que eu sugeriria seria você ver uma abordagem conservadora. No início, cara, olha essa escadinha aqui. Olha que bonito ficou. Olha que... caralho, vocês conseguem ver? Ficou muito bonito. Nossa, esse padrãozinho aqui, tudo alinhado. Uau. Eu, numa programação inicial de treino, eu costumo ser mais conservador com as séries válidas. Vendo que você está se desenvolvendo bem e tudo, é totalmente válido tu aumentar alguma série ou outra, se você achar necessário. Isso vai do feeling, do empírico. Aqui o empírico ele vai entrar em jogo, porque você não vai ter medições de biópsia, coisas do tipo, medindo sessão a sessão. Vai do seu empírico, da sua percepção de esforço, sessão a sessão. Às vezes você vai se sentir melhor tirando alguma série. E a gente parte agora para o nosso push 2. Bom, alguns de vocês talvez pensem, poxa, eu encaixaria as elevações laterais também nesse treino, pelo desenvolvimento. Aqui, quando eu faço o desenvolvimento, eu penso muito no anterior de ombro, eu não penso no deltoide lateral, apesar de ter alguma ativação no deltoide lateral ali. Eu penso muito mais no anterior. E então, faria jus colocar os padrões de elevação lateral no treino de pull, que seria o segundo treino, certo? Esse aqui é o push 2, que a gente faria daqui uns 4 dias, daqui umas 96 horas. Intervalo de 96 horas.
Porque eu também estou considerando que o Jorlan, ele vai fazer uma abordagem push-pull legs, descanso push-pull legs. Então seria um split de 8 dias. E eu acho que o Jorlan se daria bem nesse split. Sabe por que o Jorlan se daria bem com esse split? Porque ele já vem com essa abordagem de trabalhar poucos músculos por sessão, né, no caso. Ele já vem com essa abordagem de mais alto volume de treino por agrupamento muscular. E o push-pull legs permite isso, você colocar ali mais séries para um mesmo músculo, mas ainda de forma proveitosa, e assim continuaríamos. Nessa segunda opção aqui, cara, eu acho que a gente vai ter que fazer uma mudança. Eu acho que eu e o Jorlan ia conversar. O Jorlan não ia gostar de começar novamente com crossover e ele ia querer o supino declinado. O padrão declinado aqui. Cara, eu não tenho dúvida que o Jorlan ia chegar nessa conclusão. Ele ia falar, cara, não acho necessário. Tudo bem, vamos fazer dessa forma então. Supino declinado. Em segundo, aqui eu colocaria o cross, mano. Aqui eu colocaria o crossover. Aqui em terceiro, a gente entraria então com o supino inclinado ou supino reto. E então o desenvolvimento novamente. Vamos definir agora se a gente vai deixar ou não o supino inclinado. Tudo bem? A gente quebraria aqui o nosso padrão de progressão, tudo bem? Então a gente avaliaria cada push individualmente. Não é a abordagem que eu gostaria de fazer. Eu gosto de ter uma padronização maior. Tanto é que os meus treinos de push 1 e 2, pull 1 e 2, só o legs que eu alterno, eles são iguais. Meu push e meu pull são iguais. Cada sessão deles. Eu não tenho tanta variabilidade assim. Eu vejo ali os ângulos, vejo os exercícios e faço dessa forma. Visando um trabalho de fisiculturista, essa maior variabilidade de exercício pode ser benéfica, assim como pode não ser. É muito variável. Eu não posso bater o martelo aqui e falar, olha, uma variação total de exercícios vai surtir grandes efeitos, um grande pronunciamento. Não. Mas eu posso dizer aqui que alguma variabilidade de exercícios vai te beneficiar, que é o que eu faço. Eu gostaria particularmente de manter o mesmo padrão. Talvez, então, nesse sentido, colocar o supino declinado como primeiro. Nesse push 1 é uma ideia. E deixar ele como o nosso padrão de progressão principal. Pode ser uma ideia boa, não é uma ideia ruim. E a gente poderia definir o crucifixo reto como segundo. Crucifixo reto. Ah, não. Será? O que vocês acham? O que você acha, Jorlan? O que o Jorlan diria? Eu acho que o Jorlan ia gostar mais dessa versão aqui. Eu tenho muito essa impressão, que ele ia gostar muito mais dessa versão aqui. E finaliza aqui no supino inclinado. O supino declinado, a gente pode começar aqui, 3 séries de 5 a 9, tranquilão. Crucifixo no voador, a gente definiria então 2 séries também muito bem trabalhadas. Poderia ser 5 a 9 também, tranquilo. Supino inclinado com dumbbells, mesma coisa, 5 a 9. Já preparou o ombro ali para o desenvolvimento, chamou no ombro. 2x de 5 a 9 também. Nossa, eu botei aqui errado, calma. 5 a 9. 5 a 9. E aqui, guys, eu estou desenvolvendo o meu racional no treino, na elaboração aqui. Vocês desenvolvam os seus, certo? É uma ideia. Isso aqui não é algo rígido, que é para ser assim, tem que ser assim. Iria repetir os 2 tríceps, o pulley ali e o francês, tranquilamente. 5 a 9 ou 8 a 12. Assim já entenderam que é 5 a 9 ou 8 a 12 ali. Eu tô escrevendo assim porque eu tô meio afastado do teclado, tá? Então o meu setup aqui de gravação, ele é um improviso, é o que a gente tem, pai, é o que tem. Tá, meio apertado, eu quero dizer. 5 a 9.
ou 8 a 12. Seria mais ou menos isso. O Jorlan anotaria as cargas treino a treino e faria comparativos, sessão a sessão, assim acompanhando o progresso. Porém, eu gosto mais de acompanhar o progresso das sessões em sequência, que é mais rápido, certo? Então, push 1 e push 2 sendo praticamente os mesmos, trocando só o primeiro exercício. Então, é muito válido também a gente pensando em colocar o supino como padrão inicial ou cross. Vai depender muito da carência, da necessidade daquele indivíduo. Se você percebe que, de fato, os braços são um problema, eu acho mais interessante começar nesse voador. Não, eu gosto de começar pelos padrões de press, eu acho legal, eu acho melhor, me sinto mais confortável, faz mais sentido na minha cabeça, então comece pelos padrões de press. Tudo bem? E assim se deu a montagem de um push 1 e um push 2 dentro de um intervalo de 96 horas. Jorlan faria isso, teria desenvolvimentos incríveis no seu peitoral e, consequentemente, se tornaria o Mr. Olímpia, inevitavelmente. Se ele fizesse esse treino, é inevitável que ele se tornaria o Mr. Olímpia. Cara, não tenha dúvidas disso. Isso é... Tá, Emílio, mas você tá falando isso com base em quê? No modelo merda de treinamento. Até esqueci a sigla, foda-se. Vamos ver se ele vai falar mais alguma coisa interessante e a gente vai dar por encerrado, porque eu já não aguento mais. E ele também vai treinar aqui, então... Hoje de boa. é isso, agora é a hora... É isso! É a hora agora de praticar! Vem comigo. Agora você imagina na sua cabeça que o Jorlan fez esse treino aqui, não botou elástico, não chamou Brent Warrior, não fez nada do tipo, ele treinou fez um treino normal. É isso, guys, é isso. O que você achou dessa resenha? Você curtiu essa resenha? Cara, eu me diverti muito fazendo isso aqui. O racional do treino, eu tenho que ver o título, como é que vai ser. Me diverti muito, espero que você também. Valeu e até a próxima.